Graça e paz. Hoje eu quero meditar com você nesse domingo no Salmo de número 23, um dos textos mais conhecidos de toda a palavra de Deus. Conta-se que certa feita nos Estados Unidos um ator famoso, ele estava num auditório declamando muitas poesias e estava ali um velho pastor, já bem idoso, e aí alguém pediu àquele pastor que ele falasse, que ele declamasse o Salmo 23. E aquele pastor então declamou o Salmo 23 e quando ele terminou as pessoas estavam em lágrimas. E aí aquele ator famoso disse para o pastor: eu falo palavras, você fala o que vem do coração. E o Salmo 23 é um desses salmos que vem do coração. Ele vem do coração. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu gosto muito de ler textos, eu gosto muito de ler livros escritos por pessoas que têm autoridade sobre o assunto. E quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. E o rei Davi, antes de ser rei Davi, ele foi um pastor de ovelhas. Ele era um jovem, ele era criança, adolescente, ainda jovem, ele cuidava das ovelhas de seu pai Jessé, lá em Belém. E quando Davi fala de ovelhas e fala de pastoreio, Davi está falando de coisas que ele conhece muito bem. E Davi diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O pastor, ele tem a função de cuidar do rebanho, de guiar o rebanho, de conduzir o rebanho e de nutrir o rebanho. Ao seu lado, a ovelha tem a obrigação de obedecer, de seguir e de ouvir a voz do pastor. E nós vemos que Deus é esse pastor que cuida das nossas vidas, esse pastor que nos leva a pastos verdejantes e nos faz repousar em águas tranquilas. O que a ovelha precisa é nutrientes, boa alimentação e água. E o bom pastor nos leva a isso. Diante desse quadro, o nosso vigor é restaurado e ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. No verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não é isso que estamos passando agora? Nós estamos vivendo num vale de trevas e morte. Por que trevas? Ninguém conhece o vírus, não sabemos nada dele, ninguém sabe o que vai acontecer, não sabemos quando essa pandemia vai terminar e como ela vai terminar. Ou seja, estamos cegos. Estamos num vale escuro, não sabemos o que está acontecendo. E é um vale de morte também. Só no dia de ontem, na Espanha, 834 pessoas faleceram. A Itália já contabiliza 10 mil mortes. Estados Unidos já tem um número enorme. O Brasil já passou de 110 mortes. Estamos vivendo um vale de sombra e de morte. E nós não tememos. Por que nós não tememos? Porque o Senhor está conosco. É o Senhor quem está conosco. Olha, 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser abalado. Não quer dizer que eu não possa ser atingido, é diferente. Eu não vou ser abalado. Eu não vou ser abalado porque o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de nós. E o salmista diz ainda: a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado eram um instrumento do pastor. Era uma espécie de um cabo de vassoura que na ponta tem uma espécie de um U. Esse U é o cajado. Ele é usado pelo pastor quando a ovelha está fugindo, ele a segura. Quando ela cai no buraco, ele a retira.
O cajado protege, cuida. Do outro lado do cajado está a vara. A vara é a disciplina. Quando a ovelha foge, quando ela precisa ser disciplinada, o pastor então usa a vara e disciplina a sua ovelha. E é interessante que a mesma vara, ela tem o cajado e a vara. Ou seja, ela é ao mesmo tempo justiça e é também bondade. A justiça de Deus e a bondade de Deus são a mesma coisa, são o mesmo lado do mesmo Deus. E é interessante a gente ver que Deus, ele nos ama, mas ele também nos disciplina. Eu estava pensando a respeito do profeta Elias. O profeta Elias teve um embate com os 450 profetas de Baal. Ele mata aqueles profetas e quando ele chega em casa, exausto, a rainha Jezabel manda um recado para ele. Juro que amanhã, à tarde, a sua cabeça não vai estar sobre o seu pescoço. O profeta Elias foge e ele anda à distância de um dia, e aí deixa então o seu servo e anda mais um dia e para debaixo de uma árvore de giesta. Ali ele dorme, depois um anjo o acorda e fala, Elias, coma. Ele olha, tem pão assado e água. Ele come, bebe e volta a dormir. O anjo de novo o acorda e fala, Elias, coma, porque você vai andar 40 dias. E Elias anda 40 dias e ele chega até o Monte Horebe. E aí ali no Monte Horebe ele vê Deus passando, e aí no final, depois que Deus já tinha passado, Elias fala para Deus, Senhor, por que o Senhor ainda me mantém vivo? Por que, Senhor? Eu sou o único que me mantive assim, fiel ao Senhor, todos os outros desviaram. E Deus fala para Elias, Elias, deixa de ser bobo, Elias. Existem 7.000 profetas que, como você, não se dobraram. Viu como o cajado e a vara estão juntas? Deus levantou Elias quando ele estava deitado, alimentou Elias, levou Elias até Horebe. Isso é o cuidado, é o cajado de Deus. Mas quando Elias foi tomado de autopiedade, de um sentimento mesquinho, de autopiedade, de coitadismo, Deus fala, Elias, te cuida, rapaz. Existem 7.000 profetas que, como você, não se capitularam diante de Baal. É assim, a vara e o cajado andam juntos. A justiça e a misericórdia de Deus estão sempre juntas. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Preparar uma mesa para nós diante dos nossos inimigos significa estar Deus falando para os outros, olha, esse é meu filho, esse é meu amado, eu cuido desse. Não é só a mesa, mas também a unção de óleo na cabeça. Essa unção de óleo na cabeça, ela significa que nós somos convidados especiais do Senhor. E não só isso, o nosso cálice transborda. Deus está sempre nos servindo porque Ele nos ama. Por isso, nesse momento de vale de trevas e de morte, eu quero dizer que você é um convidado especial de Deus. Deus está cuidando de você. Deus está preparando uma mesa para você, está ungindo a sua cabeça, está fazendo com que o seu cálice transborde a cada momento, a cada segundo. Isso é o que Deus está fazendo. Você é especial para Deus. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sei que a bondade e a fidelidade, duas coisas que nunca podem faltar, bondade e fidelidade. Como você tem agido nesses dias? O que você tem feito? Bondade é uma característica ou uma qualidade daquele que é bom. Você tem sido bom? Você tem pensado naqueles que não estão tendo que comer nesse momento? Você tem orado pelas outras nações que estão enfrentando uma pandemia muito pior do que a que nós estamos passando nesse momento? Temos visto a Espanha, a Itália, o Irã, temos visto os países africanos que começam a ser assolados. Você tem orado por eles? Você tem pedido que Deus tenha misericórdia deles? Você tem sido fiel ao Senhor? Aquele que é um cristão verdadeiro, ele não precisa ter uma carteirinha de membro e viver apresentando, olha, eu sou cristão. Ele vive de tal forma que os outros dizem, ele é diferente, ele é de Cristo. Que a minha vida e a sua vida possa ser assim. E que nós tenhamos prazer
de todos os dias voltar à casa do Senhor. No Velho Testamento, a casa do Senhor primeiro era a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Depois o templo onde Deus habitava. Hoje, a casa do Senhor somos nós, que somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós e que eu e você possamos vivenciar isso. Lembrando que, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos tomados por essa paz. Estamos vivendo um momento de crise, de angústia, mas nós temos paz. A paz não é ausência de guerras, a paz não é ausência de problemas. A paz é a confiança de que há um Deus que nos ama e que cuida de nós. Fique com Deus, que Deus nos abençoe.